Em nome de Jesus, glória a Deus. Creio que hoje Deus tem uma palavra abençoada para nós. Abra suas Bíblias em Coríntios, 2 Coríntios, livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com tristeza. É isso? Deus ama quem dá sem alegria. É isso? Deus ama quem dá com... Isso. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja diminuído toda a graça, acrescentada toda a graça. Eu quero fazer vocês interagir para não se apegar no frio. Vamos lá, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Então, e Deus é miserável, é fraco. O que Deus é? Forte, isso aí, poderoso, para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então a Bíblia fala, né? Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Mas aquele que semeia muito, também colherá muito. Então, quanto mais eu semeio no reino, até mesmo aí, ó, ajudando nas rifas, comprando os branquinhos, negrinhos, eu estou semeando no reino. Então, eu estou ajudando, amém? Eu estou ajudando. Então, quando eu planto pouco, eu colho pouco. Mas se eu planto muito, então eu vou colher muito, né? Se eu quero ter uma plantação, eu não posso apenas plantar uma semente. Eu tenho que plantar mais de uma para que eu venha ter uma plantação. Então, se eu quero colher, oh Jesus, e o vento sopra lá fora e sopra aqui dentro, amém? Então, se a gente quer colher em abastança, a gente tem que também plantar. O dízimo a gente sabe que é o mandamento do Senhor, mas a gente não planta só com o dízimo, a gente planta também com as nossas ofertas, amém? E a gente planta de uma forma generosa. Como disse o pastor Israel naquela piadinha, né, das notas lá, os R$2 se converteram, né? Estão dentro da igreja. Mas o R$5 também tem que se converter, o 10 tem que se converter, o 50 tem que se converter, o 100 tem que se converter, o nosso bolso tem que se converter ao Senhor, amém? Eu sei que aqui tem filhos generosos, eu sei que tem filhos aqui que, se precisar, fazem, ofertam, dão, são desprendidos, já aprenderam isso. Então também eu não preciso ficar falando repetidamente, depois daquela aula que a gente teve com o pastor Israel e tudo que o nosso apóstolo também, né, nos ensinou. Eu sei que aqui tem filhos ensinados, amém? E eu sei que tem filhos desprendidos e que são fiéis. Se essa porta está aberta é porque tem filhos fiéis nessa casa, em nome de Jesus. E que você continue sendo fiel, para que você venha colher mais e mais, para que Deus venha suprir toda e qualquer necessidade nossa, amém? Vamos nos colocar de pé, porque eu quero passar para a palavra da noite. Vocês já são filhos ensinados, graças a Deus. Aqueles que nos assistem também já são todos filhos ensinados, são primicistas, são dizimistas, são ofertantes do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei se é uma impressão minha, mas Deus, quando a gente começou o culto, eu sinto que a gente tem que fazer uma oração, amém? Parece que tem um peso, uma coisa espiritual. Eu não sei dizer, mas eu só sinto que a gente tem que orar. Então nós vamos, depois da oferta, nós vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Então,
Vamos fechar os nossos olhos, vamos consagrar agora as nossas ofertas, nossos dízimos. Você que já fez a tua transferência online, em nome de Jesus Cristo, feche as suas mãos também, vou estar orando por você. Você que está na sua casa nos assistindo, talvez você já fez também, né, a sua transferência pelo Pix, QR Code. Eu quero estar orando por você, abençoando você que vai trazer aqui no Gasofilaço. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora junto com o teu povo, Senhor. Os que estão aqui, os que estão online também nos assistindo, participando, Senhor. Eu quero orar pela vida financeira deles, Pai, em nome de Jesus. Que tu venha estar abençoando, Senhor. Eles são fiéis e têm plantado, Senhor, no teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que tu não deixe faltar nada, Senhor. Que tu venha suprir, Senhor, todas as necessidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles são fiéis, Pai, e eu nunca vi, Senhor, um fiel e um justo mendigar o pão, Senhor, e nem a sua descendência, a sua geração, Pai, em nome de Jesus. Então eu te peço, Senhor, que tu venha abençoar eles de tal maneira, Senhor, que as próximas gerações deles, Senhor, possam ser supridas pela bênção de hoje, que tu está dando sobre a vida dos teus fiéis, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu venha estar abençoando, Senhor, o serviço, que tu venha, Senhor, abençoar a obra das mãos de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que tu venha abrir a porta, Senhor, que tu venha prover, Senhor, o aluguel, que tu venha prover, Senhor, o valor para pagar, Senhor, as contas. Eu não sei da onde, Senhor, mas tu és um Deus que pode todas as coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa as pessoas para abençoar os teus fiéis, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqueles, Senhor, que vivem ali, Senhor, autônomos, que, Senhor, fazem as suas vendas e muitas vezes, Senhor, os compradores não pagam. Senhor, em nome de Jesus, toca agora nos corações, Senhor, dessas pessoas, que elas venham pagar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que não haja prejuízo, que não haja dano para os autônomos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu venha estar abrindo portas, Pai, que tu venha estar, Senhor, suprindo, Senhor, 30, 60, 90 e 100 vezes mais, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa o teu povo pela direita, pela esquerda, por frente e por trás, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Você que trouxe sua oferta, pode trazer aqui no Gasofilaço o seu dízimo, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar abençoando e vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, orar, Senhor, em nome de Jesus, por essas ofertas, Senhor, dízimos, primícias que aqui estão. Esse é um dinheiro consagrado a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que Tu venha estar nos dando sabedoria para administrar esse valor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa sabedoria, Senhor, para investir, Senhor, no Teu reino, Senhor, para administrar a Tua casa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que Tu venha, Senhor, estar abençoando os Teus fiéis, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante suas mãos em nome de Jesus. Senhor, em Tua presença, Senhor, ao qual estamos, Pai. Eu quero orar agora, Senhor. Eu sinto um peso espiritual, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que toda angústia, todas as preocupações, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro agora, Senhor, para que caia por terra, que todo o agir, Senhor, do inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja abatido, Senhor, nessa noite. Pai, eu sinto angústias nos corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, venha tirar agora toda angústia, venha tirar todo o peso, Senhor, que todo o céu de bronze agora caia por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que nessa noite o céu se abra sobre este lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, para que Satanás, diabo, tu e teus demônios pega todas as tuas bagagens agora e saia em nome de Jesus Cristo. E
e sai. Esse lugar não te pertence, a São Luís não te pertence, Gravataí não te pertence, o Brasil não te pertence, em nome de Jesus Cristo. Senhor, sabemos que são tempos difíceis, tempos de lágrimas, Senhor, de luto, Senhor, junto com as suas lutas, Pai, mas Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu és maior, Senhor, Tu és maior, em nome de Jesus Cristo. Maior é Tu, Senhor, que está conosco do que aquele que está, Senhor, no mundo. E Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do diabo. Desfaça nessa noite toda a obra do inimigo, coloca por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo o poder do diabo, Senhor, em nome de Jesus. Porque poderoso és Tu, Senhor, aquele que nunca perde uma batalha, uma guerra, Senhor. Poderoso és Tu, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, abate agora, coloca por terra agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo o intento do inimigo, Senhor, contra nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos agora e te pedimos, Espírito Santo, só Tu tem autoridade para falar neste lugar. Só Tu, Espírito Santo, falas e não te cala, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que até o término desse culto o céu se abra, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente sabe que estamos passando por tempos difíceis, né? E o inimigo, ele nunca para. O inimigo está sempre tentando nos esmorecer, nos desanimar, tentando trazer frieza, tentando fazer a gente esquecer das promessas de Deus sobre as nossas vidas, né? Nos fazendo sempre cansados, mas o Senhor é aquele que nos renova, amém? Em nome de Jesus. O inimigo quer que a gente vive com nossos corações preocupados, angustiados, mas a gente tem que descansar. Há um lugar de descanso e esse lugar é no Senhor, e é ali que Ele quer que a gente esteja, na presença dEle, aos pés dEle, amém? Porque é ali que a gente vence. Nunca houve um tempo onde nós temos que buscar tanto a Deus, principalmente no nosso secreto, e estar todo o tempo louvando, fazer da nossa casa um trono de louvor, sempre colocando louvores, levantando as nossas mãos, invocando o nome do Senhor sobre as nossas vidas, nossas casas, sobre a nossa cidade. Amém? Em nome de Jesus. E terça-feira nós estávamos aqui orando, né? E eu tinha pedido para a Vera trazer uma palavra e tinha pedido também para a Lili fazer o louvor. E a Lili começou a ministrar durante o louvor e ela começou a falar de processo, né? E que na verdade todos nós estamos passando por um processo. Todos, e não é só aqui, eu digo de uma forma geral, toda a igreja, o mundo, todos estão passando por processos. Mas nós temos que entender o que é um processo. Amém? Porque quando a gente compreende as coisas, fica mais fácil da gente continuar. Quando a gente não compreende, a gente tem a mania de desistir, de retroceder. Mas quando a gente entende o que acontece, então a gente consegue continuar, porque a gente consegue deslumbrar lá na frente algo que Deus tem preparado para nós. Amém? E aí veio aquela frase, né? Só vive o propósito quem passa por processo. Então, se você, ao decorrer da ministração, você se identificar que você está passando por um processo, é porque lá na frente Deus tem um propósito para a sua vida. Mas ninguém vai viver o propósito sem passar pelo processo. Só que o processo, às vezes, não é fácil. O processo, às vezes, ele é difícil. O processo, às vezes, ele vai ser dolorido. Mas, se a gente não desistir no processo, a gente vive o propósito. Amém? Tem uma frase que fala assim: o processo dói, mas o propósito cura. Aí, quando você chega lá no propósito, você vai dizer, valeu a pena todo o processo. Mas, enquanto você estava no processo, você dizia, tá doendo, tá difícil. Mas porque você não desistiu, então você vive o propósito. Amém? E o que significa a palavra processo? Nada mais é do que desenvolver.
Quando a gente está num processo, a gente está sendo desenvolvido. Algo Deus está fazendo crescer em nós. Está ficando maior, mais forte. Me dá mais capacidade. O processo está doendo, mas eu estou sendo desenvolvida. Eu estou me tornando mais forte. Ele está fazendo a minha capacidade aumentar. Está me forjando, está me fazendo mais resistente. Então é por isso que existe um processo. Amém? Deus ama os processos. Ele ama os processos. Porque é durante os processos que eu e você somos transformados. Se Deus quisesse apenas o resultado final, bastaria uma palavra dele e pronto. Seríamos transformados de imediato. Mas é que Deus não é um Deus imediatista. Imediatista somos eu e você. Natureza humana, ser ansiosa. A nossa única ansiedade, Salmo 63, deveria ser a presença de Deus. Aliás, Deus colocou a ansiedade em nós, mas nós colocamos ela no lugar errado. Nós ficamos ansiosos com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que vai ser meu dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Eu não preciso me preocupar com o amanhã. Nós somos ansiosos. Só que essa ansiedade que Deus colocou dentro de nós não é para isso. Essa ansiedade que tem dentro de mim e de você é para buscar Ele. É para buscar a presença dEle, que é mais doce que o mel. É para buscar a presença dEle. Não é para eu ficar preocupada com o amanhã. Hoje eu não tenho, amanhã eu vou ter. Hoje eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Deus consegue. Então, Deus colocou uma ansiedade dentro de nós. Só que daí houve uma distorção. Porque a ansiedade que tem, cada vez que ficar preocupado, vai para a presença. Cada vez que ficar nervoso, vai para a presença. Toda vez que a cabeça começar a ferver, vai para a presença. Vai buscar a presença. Que a gente sai de lá calminho, calminho. E confiando no Senhor. Estamos angustiados, vamos para a presença. Que o Senhor vem com refrigério e com alívio sobre as nossas vidas. Amém? Nós somos imediatistas. E essa geração que nós estamos hoje é me hoje, 3 minutos, que é tudo agora. Se não for agora, porque nunca vai dar certo, porque eu nunca vou ter, porque é isso. É ansioso. Esse dia eu estava conversando com um jovem lá na minha casa e eu falei para ele, calma, a tua princesa vai chegar. Calma, tu não precisa ficar, tu tá tirando para lá, tirando para cá. Se não der certo ali, deu certo aqui. Não é isso que Deus quer. Deus quer que tu aprenda a esperar nele. E na hora as coisas vão acontecer. Tu é muito jovem ainda. Espera. Vai chegar. Vai ter o momento certo. Agora pensa em estudar. Agora pensa em focar num trabalho. Ai, mas é que eu não sei. Parece que se não for agora. Eu olho meus amigos. Tu não é teus amigos. Tu não é todo mundo. Tu é diferente. Tu é um menino de Deus, tu sabe esperar em Deus. E quando Deus trouxer, vai ser lindo e perfeito. Tu não vai precisar ficar mendigando amor de ninguém. Vai ser uma troca de olhar e ela vai se apaixonar por ti e tu vai se apaixonar por ela. E tu não precisa ficar mendigando amor. Deus não quer que tu mendigue amor, Ele tem amor sobrando para te dar. Aí, conversando com ele, então, a nossa geração é uma geração que vive muito ansiosa, se não for agora, se não acontecer agora. Parece que nunca vai acontecer. A Bíblia fala que há um tempo certo para todas as coisas. E uma das coisas que o processo de Deus quer nos fazer aprender é esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Aprender que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E se não aconteceu, não era da vontade dEle. Era a sua vontade, mas não era a vontade dEle. Amém? Então, o Deus, Ele poderia nos levar já ao resultado final assim, ó. Num estralar de dedo, num piscar de olhos. Mas não. Tudo vai fazer, tem que ter um processo. Vamos por um processo. Um médico para se forma do dia para a noite? Não. Um advogado se forma do dia para a noite? Não. Tudo é um processo. Eu começo lá no pré e vou até o 3º ano para eu então me formar. É um
processo. Em cada série eu vou aprendendo, né? O processo de Deus são fases. Quem gosta de videogame aqui sabe. Você começa numa fase fácil, daí vai indo, vai ficando um pouquinho mais difícil, mais estreito, mais apertado. Parece que não vai dar. E aí, estava quase lá. Volta de novo para a fase e começa. Ou então vai ali com foco, né? Agora vou passar, vai dar certo. Então a nossa vida com Deus, ela também são fases, é um processo, é progressivamente. Deus não é um Deus imediatista. Deus não fez a terra em um dia. Ele foi um dia após o outro. Nós é que somos imediatistas. E nós temos que aprender a viver cada estação, a viver cada processo. Nós somos tão imediatistas que daí a gente não vive o dia de hoje. Porque a gente já quer o dia de amanhã e depois da manhã, já quer que chegue o final do ano. Que 2020 passe, que 2021 passe de uma vez, 2020. Não, vamos viver cada dia, aproveitar cada dia, né? Dizer eu te amo a cada oportunidade, abraçar, beijar. Aí a gente fica tão com a cabeça lá na frente que a gente esquece o dia de hoje e aproveitar o dia de hoje, que se chama presente. O dia de hoje é presente, é um presente de Deus. Então, ame hoje, abrace hoje, viva hoje. Amém? Se estressou, se conserte, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Só que nós somos imediatistas. Vamos aprender a descansar no Senhor e viver os processos de Deus na nossa vida. A Bíblia está recheada. Nós vamos ver só alguns. Mas a Bíblia está recheada de pessoas que passaram por processos. E nós vamos aprender hoje com algumas delas. Amém? Até uma borboleta. Para ela voar, ela passa por um processo. É uma lagarta que entra num casulo e ela fica um tempo ali e depois aquele casulo vai se quebrando e ela vai tentando sair dali daquele casulo e não tente ajudar ela. Se você tentar ajudar aquela lagarta a sair do casulo, você mata ela. Vai ter processos na nossa vida que vai ser só você e Deus. Ninguém vai poder te ajudar. Vai ser só você e Deus. Você na presença dEle. Ele quer fazer você voar. Mas talvez você vai ter que fazer um pouco de esforço como a lagarta. Ele quer te fazer uma borboleta. Quer que você abra suas asas e saia voando. Mas antes dela se tornar uma borboleta, ela estava dentro de um casulo. E ela teve que quebrar o casulo. E com esforço próprio. Ninguém podia ajudar ela. Ninguém. Talvez tem coisas na sua vida, no seu temperamento, na sua personalidade, que é só você e Deus. E é um processo. É você se humilhando na presença dEle. É você colocando-se diante dEle. E dizendo, Senhor, eu não quero mais ser assim. Me ajuda a sair dessa ira. Me ajuda a sair disso. Me ajuda a sair daquilo. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu não quero mais ser irada. Eu não quero mais ser ansiosa. Eu não quero mais ser preocupada. Eu não quero mais ser estourada. Eu quero ser mansa e humilde. Não quero mais ser orgulhoso. Porque tem processo na nossa vida que vai ser esmagador. Que é para quebrar o teu eu, que é para quebrar o teu orgulho. Processo de esmagamento. Como uma uva. Uma uva, para dar o vinho, ela é colocada ali, né, num tacho, alguma coisa, e ali ela é esmagada. E vai ter processos na nossa vida que nós vamos nos sentir esmagados e vai dar vontade de sair correndo e vai dar vontade de desistir. E dizer, eu não suporto mais isso, eu não vou aguentar. Eu me sinto esmagada. E aí Deus vai dizer, é o processo. Estou quebrando o teu eu. Estou quebrando o teu orgulho. Tirando aquilo que lá na frente, para viver o propósito, vai te atrapalhar. Mas não desista. Porque se você desistir, você não vai viver o processo. Ou se você desistir depois, quando voltar, vai ter que passar pelo todo o processo de novo. Os processos, eles são doídos. Os processos não são fáceis.
Uma azeitona, quando ela é processada 4 vezes. 4. Eu não vou falar tudo agora porque eu quero trazer essa ministração numa Santa Ceia. Mas ela passa por 4 processos. Até que saia a última gota de óleo dela. E nós vamos ser espremidos como uma uva, como uma azeitona, porque se o nosso Jesus foi, quem somos nós para não sermos? Ele passou por processos e suportou todos eles, e nenhum de nós vai passar a dor como Jesus passou. Ele passou a maior de todas as dores. Abra suas Bíblias no livro de Isaías 53:10. Isaías, e nós estamos, o mundo está passando por um processo, as igrejas de uma forma mundial estão passando por um processo. Isaías 53:10. Só que acontece que muitas vezes nós queremos fugir do processo, e nós não podemos fugir do processo. Então nós temos que tomar uma decisão hoje. Eu não vou mais atrasar os processos de Deus na minha vida. Custe o que custar, doa o que doer, eu vou permanecer, porque depois o propósito vai valer a pena. Isaías 53:10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Deus, com o próprio Filho, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Mas olha só, coube a Deus, a vontade dele, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então Deus me ama ver eu sofrendo? Não. Deus, ao mesmo tempo que o propósito faz doer e sofrer, mas ao mesmo tempo, se nós passarmos na presença, Deus também traz a cura. Por isso que o processo dói, mas o propósito cura. Mas nós temos que aceitar os processos de Deus na nossa vida. A gente tem dificuldade em aceitar os processos, porque quem gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas a Bíblia fala que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceríamos. E se nós queremos chegar no céu, a gente vai passar por processos que vai nos transformar, processos que vai nos fazer mais forte. Eu estou passando por um processo pelo qual eu não gostaria de passar. Passei por vários processos, fui sendo igual uma azeitona. E agora nesse último processo, né? Então tá, Senhor, me quebra, tô quebrada já mesmo, tô esmagada, me sinto uma uva totalmente esmagada, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou no Getsemane, ele orou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? A morte. Se possível, afasta. Era um processo. No Getsemane começou um processo na vida dele. A partir do momento que você aceitou Jesus e entregou a sua vida, vai começar um processo de quebrar, de esmagar, para transformar, para nos tornar imagem e semelhança do nosso Senhor, para ser dignos até mesmo do céu, de estar lá onde não haverá mais lágrimas, mais dor, e o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Nós estamos passando por um processo, igreja. Em 2019, Deus disse que haveria um vinho novo, mas o odre teria que ser novo. Porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. E o odre, para ser novo, ele passa por um processo. Ele passa por um processo para ele se tornar flexível, ser mais tolerante, mais paciente, mais perdoador, mais educado, mais amoroso, mais com compaixão. Porque Deus tem um vinho novo para derramar.
Mas se o odre não for novo, Deus não vai derramar. Porque Deus não quer desperdiçar nem o vinho e nem o odre. Então talvez, né, para a gente poder receber desse vinho novo que o Senhor está para derramar, a gente está passando por um processo. A borboleta passou por um processo. A uva, para se tornar um vinho, passa por um processo. E é um processo bem prolongado. São 8 viniculação, se eu não me engano, que se chama o processo da uva de ser colhida até o momento, né, dela estar dentro de uma garrafa. Como é que é o nome daquele lugar que se guarda as garrafas lá de vinho? Vinícola, né? Que se guarda lá. Então, eu estava vendo, estudando, né? Tem até o tempo certinho de colher a uva. E se a uva é colhida manualmente, o vinho fica até mais doce. Mas se a uva é colhida de uma forma mecânica, com máquinas, o vinho já fica um pouco mais ácido. Mas o vinho que é colhido de forma manual, ele fica mais doce. E Deus, ele de forma manual, com as suas mãos, ele vai nos moldando, ele vai nos passando a fazer por processos, para que a gente se torne mais doce, mais amoroso, mais flexível, mais tolerante, mais humilde, mais manso. Isso são processos de Deus na nossa vida. E a gente não deve. Então, se Jesus permitiu até que seu filho fosse esmagado e passasse por sofrimento, quem somos eu e você? Só que a gente não gosta, mas faz parte. Para a gente viver o propósito, a gente vai ter que aceitar esses processos. E eles não serão fáceis. Alguns não serão tão doídos, mas outros a gente vai se sentir como uvas esmagadas. Amém? Vocês estão tão quietinhos, um silêncio tão grande. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Quem passou por processos na palavra de Deus? Tem um que todos nós conhecemos. José. José passou por propósito. Pode anotar aí depois se você querer ler. Gênesis 37. Foi jogado na cisterna. O que a gente aprende com José desde o comecinho ali da história? José teve sonhos. E ele resolveu contar os seus sonhos. Sem sabedoria, na inocência, ele contou o sonho que teve. Depois você lê. Contou. E os seus irmãos acharam, né? Quem que ele está pensando que é, né? Olha o sonho que ele teve, que nós vamos se curvar diante dele. Isso a gente aprende que a gente não deve contar os nossos sonhos para todo mundo. Não é todo mundo que está pronto a sonhar com a gente. Não são todos. A gente tem que ter sabedoria para quem que a gente vai contar os nossos sonhos. Porque às vezes tu vai contar e a pessoa vai dizer, capaz, olha só, quem tu acha que é para sonhar isso? Nossa, se achou agora a última Coca-Cola, né, a última bolachinha do pacote. Então, a história dele já começa nos dando sabedoria, de que a gente tem que ter sabedoria para quem que a gente vai contar os nossos sonhos. Tem que ser pessoas que a gente conheçam, que sabe que vão se alegrar, que vão sonhar junto com a gente, que vai dizer isso mesmo. Deus é Deus que realiza sonhos. Eu estou contigo, vou orar junto contigo. Amém? Então já começa. Mas por causa da inveja dos seus irmãos, ele contou o sonho e invejaram, acharam que ele estava se achando. E ele foi inocentemente. Seus irmãos ficaram com raiva, jogaram ele numa cisterna. E toda a cisterna, quando chove, molha. E depois que a água passa, fica úmido. Se fica úmido, cria bicho. Jogaram ele ali naquela cisterna. Aí você imagina José lá gritando, né? Meus irmãos, me tira daqui. Meus irmãos, me ajudem. Me ajudem. Às vezes você vai pedir ajuda e as pessoas não vão te ajudar. Elas não vão fazer questão de querer entender a tua dor. Me explica o que tu está sentindo, o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar. Você vai pedir ajuda para um e parece que não vão dar bola, vão pedir ajuda para outro e não vão dar bola. Mas não se importe, é um processo de Deus na sua vida. É processo de Deus.
E aí ele começou a gritar: oh, meu Deus, do meu bisavô, Deus de Abraão, Deus do meu avô Isaac, Deus do meu pai Jacó, me ajuda, me tira daqui. Ele dentro da cisterna. Você vai dobrar o seu joelho. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tem misericórdia de mim, me ajuda. Olha a minha situação, olha, está doendo, eu estou sofrendo, alivia. E Deus, é um processo. Você está num processo, parece que o céu está em silêncio. Mas pode ter certeza, na hora certa Deus vai bradar e Deus vai falar. Mas nós temos que aprender a esperar e passar pelos processos. Saiu da cisterna, foi vendido como escravo. Foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar acusou ele injustamente, que tinha assediado ela, querendo ela. Quantas vezes injustamente nós vamos ser acusados? Vão difamar, vão falar mal. Quantas vezes? E o que nós vamos fazer? Não. Agora Deus esqueceu de mim. O quê? Olha o que estão falando. Eu não sou isso. Eu não fiz isso. Mas olha como é que estão falando, olha o que estão dizendo. Estão me acusando injustamente, estão falando mal. Oh Deus, onde é que tu tá? Faz justiça na minha vida, que se tu não fizer, eu vou fazer. Aí tu já quer ir lá baseado no ódio, na raiva, nas emoções, e quer ir lá, né, limpar a tua reputação. Ei, deixa que a tua reputação Deus cuida. Procura ser inteiro para Deus. E por que Deus permite? Porque é o processo. Ele está te amadurecendo. É um processo quando somos acusados injustamente. Não é para a gente ficar decepcionado e frustrado e sair. Não, é parte do processo. Falaram mal de Jesus, chamaram ele de Beelzebu. O que vão falar de mim? Aí Deus está ali nos forjando, nos fazendo ficar. Ei, entenda o processo, filho. Estou te fazendo mais parecido comigo. Entenda o processo. Não desista. Não pare, continue. Você vai ver, você vai amadurecer. Você vai dar fruto. Oh, você vai crescer tanto que as suas folhas vão ser sombra para as outras pessoas. E o fruto que você vai dar vai alimentar vidas. Mas não fuja do processo. Não pare. Deixa falar mal. Deixa perseguir. Deixa doer. Não pare de orar. Talvez o céu não respondeu hoje, mas no momento certo ele vai falar. E vai ser apenas uma palavra. E tudo vai mudar. O propósito vai chegar. Então José passou e foi para a prisão, e foi amigo do copeiro, e foi amigo do padeiro, revelou sonho para eles, ajudou eles, ficou lá naquela prisão. E ainda ele falou: quando estiveres lá na presença do rei, lembra-te de mim. Que é nada. O padeiro e o copeiro saíram da prisão, voltaram para o palácio. O padeiro morreu conforme a revelação do sonho. O copeiro continuou. Aí depois de 2 anos... E José naquela prisão padeceu, sofreu. Mas em nenhum momento você vê José murmurar. Você vê José reclamar. E a Bíblia fala que em todo o tempo, mas a mão do Senhor estava com José. Ele estava sendo injustiçado e a mão do Senhor estava com José. Ele estava na cisterna e a mão do Senhor estava com José. Porque se Deus não te livrar da cisterna, Ele te livra na cisterna. Se Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Se Deus não te livra dos leões, Ele te livra dos leões. Tudo é um processo e nós temos que ter uma visão diferente. A gente tem que enxergar Deus nos processos da nossa vida. Meu marido sempre me ensinava: enxerga Deus. São processos. A gente aprender a confiar, a descansar.
Deus está nos amadurecendo. Deus está nos fazendo mais forte, mais parecido com Ele. E José passou 2 anos. Potifar teve um sonho. E aí o copeiro falou, tem um homem lá na prisão, tal, que revela sonhos. Chamou José. José revelou o sonho de Potifar. 7 anos de fartura. Depois 7 anos de escassez, significava o sonho. Ele acabou, né? Agora me lembrei, é Potifar ou Faraó? Faraó, né? Perdão se eu falei Potifar, amém? É Faraó. Perdão, tá? Mas ainda bem que o Espírito Santo me fez lembrar. E aí foi Faraó, o sonho de Faraó. E aí Faraó viu muita sabedoria nele e colocou ele para então ser governador. Qual era o propósito de todo o sofrimento? Qual era o propósito de todo o sofrimento de José? Salvar ele mesmo e salvar a família dele. Porque a família dele não morreu de fome, porque ele se tornou governador do Egito e ele pôde sustentar. Todo o propósito, todo o processo de Deus na nossa vida, ainda que doído, sofrido, sabe para que é? É para que a nossa família, as pessoas vejam Jesus em nós. Vejam Jesus através de nós e nós possamos trazer eles para a presença. Quando eles estiverem com uma urgência, eles vão ligar e pedir oração, porque eles vão ver Jesus na sua vida. Quando precisar de um socorro, o que eles vão procurar? Você, porque vê Jesus. Mas se a gente não se permitir passar pelos processos, como vamos, né, fazer com que nossa família enxergue Jesus em nós? Se não nos permitirmos ser humilhados, difamados, injustiçados, esmagados, prensados. Tudo isso é para que o caráter de Cristo seja mais resplandecente sobre as nossas vidas. Amém? Quem mais passou por outro processo? Josué. Josué, se você ler o capítulo 11, do versículos 16 ao 23. Josué, abra suas Bíblias comigo no livro de Josué. Josué, capítulo 11, versos 16 ao 23. Amém? Livro de Josué, capítulo 11, versículos de 16 ao 23. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen e Cefalá e Arabá, os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e Astode, e que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Aqui fala das conquistas de Josué. Josué também passou por um processo, porque substituir Moisés não era para qualquer um, né? Deus escolheu quem ia ser o sucessor de Moisés e escolheu a Josué. E todo o tempo que Josué andou com Moisés, se Moisés estava na tenda, Josué estava ali na porta cuidando.
Se Moisés ia para o monte, Josué podia não subir, podia não entrar na nuvem, podia não ouvir, podia não ver os trovões. Mas Josué estava ali, aprendendo, sendo treinado, sem ele saber. Sem ele saber, ele estava sendo treinado para ser o sucessor de Moisés. Mas vocês acham que foi fácil para Josué substituir Moisés? Para mim não é fácil estar aqui. Para mim não é fácil substituir o meu marido. É bem difícil. Mas se Deus aprove me colocar aqui, eu também estou num processo. E eu sei em nome de Jesus que nós vamos conquistar a terra prometida. Eu oro a Deus e eu digo: Deus, não é minha a igreja é tua. Então, assim como tu tem que conduzir a eles, conduz a mim também, Senhor. Aprove a ti me deixar ali, levar ele, né, e eu estar substituindo. Para mim é algo impossível, mas para ti tudo é possível, Senhor. Então, são processos nas nossas vidas que às vezes a gente acha que não vai conseguir passar, mas Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Deus sabe até onde a gente pode. Eu nunca imaginei que teria uma estrutura para passar pelo que eu passei. Mas Deus conhecia a mim e Deus conhece a você. E Ele sabe o que a gente pode e o que a gente não pode. Mas nós temos que confiar nos processos de Deus. Se a sua vida é do Senhor, se Ele tem o volante da sua vida, se você entregou verdadeiramente toda a sua vida a Deus, e você não tenta tomar a sua vida de volta, você vai entender que tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Hoje a gente não entende, mas lá na frente Deus vai fazendo a gente entender. Ele vai mostrando. Então, os processos de Deus na nossa vida, nem todos a gente vai entender na hora. Mas a gente não tem que entender, a gente tem que obedecer. Se Deus permitiu a luta, se Deus permitiu a adversidade na vida financeira, na saúde, não sei, no casamento, tudo é um processo. E nós temos que buscar a face de Deus, nós temos que nos ajoelhar e clamar a Ele. E dizer: eu aceito o processo, está doendo, mas eu aceito, Senhor. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar. Porque eu sei que lá na frente vai valer a pena. Vai valer a pena. Foi difícil para Josué? Foi. Mas valeu a pena, valeu. Cumpriu o propósito dele. Levou as pessoas à terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Coisa boa, né? Chegar lá no céu, servo bom e fiel. Foste obediente, entre agora no descanso. Vai valer a pena. Então não desista, não pare nos processos. Continue, persevere. Amém? Outro personagem que passou por processo, Davi. Davi foi ungido rei com 17 anos. E a pergunta que eu faço para você: no outro dia ele já era rei? Não. Passou-se 13 anos. Não, perdão, 13 anos foi com José. José passou 13 anos no processo até se tornar governador do Egito. Faça as contas comigo aí, quem é bom de matemática. Davi foi ungido com 17 e aos 30 anos se tornou rei. Quanto? 13 também? 13 anos. Passou por um processo. Foi perseguido por Saul. Foi menosprezado pelos seus próprios irmãos. Às vezes Deus vai usar até os da nossa casa, os que a gente mais ama. Porque se usar o de fora, não vai doer tanto. Mas se usar o da casa para menosprezar a gente, para dizer quem tu pensa que tu é, tá se achando. E foi assim, quando ele viu que o Golias estava afrontando o Deus de Israel, e ele foi numa boa. Só que ele não aceitou aquilo. Que afronta, meu Deus de Israel.
E ele foi, mas ele foi confiante no Senhor dos exércitos, amém? Mas os seus próprios, sabe o que ele fazia? Se o irmão dele, ele perguntava para o irmão dele, o que está acontecendo aqui? Por que esse gigante está afrontando? E o irmão dele não respondia. Você acha que ele, ô seu ignorante, fala comigo, estou falando contigo. Não está vendo que eu estou falando contigo? Fala comigo. Eu não quero falar comigo, tá bom. Vou lá perguntar para um soldado, para outro soldado. Ia lá. Não pegava a ofensa. Não guardava a ofensa. Davi não fazia isso. A gente pega a ofensa, a gente fica magoadinho, a gente fica ressentido, a gente fica melindrado. E Satanás daí tá lançando as flechas e a gente tá o quê? Pá, atira mais uma. Aí Deus vai dizer, pá, não é para te ficar ofendido. É para te amar. Não é para te ficar magoado, é para te amar. Não é para te ficar com raiva, é para te orar por ele. Não aceita ficar magoado. Não suja o teu coração. Teu coração tem que estar limpo, tem que estar puro, para que o Espírito Santo possa cada dia habitar mais. O Espírito Santo sendo santo, você acha que ele vai habitar onde tem impureza? Vai habitar? Não. Ele vai habitar onde tem a pureza, porque ele é santo. Então meu coração tem que estar puro. Impureza é mágoa, ressentimento, ódio. Claro, humanamente a gente pode ferver ali, mas a gente tem que dobrar o joelho e dizer, eu não aceito esse sentimento. Esse sentimento não é teu, Senhor. O inimigo quer sujar o meu coração, mas eu não aceito isso agora. Eu não vou pegar essa ofensa. Eu não vou aceitar essa mágoa. Eu não vou ficar ressentido. Eu libero o perdão agora, em nome de Jesus. A pior coisa que tem é a gente ficar, com o perdão preso. É a mesma coisa, tu ficar ali guardando aquele perdão. E olha, eu vou dizer, mas é uma coisa para vocês. A gente fala de perdão, mas parece que está sempre repetindo, porque é uma coisa que parece assim, que vira e mexe, a gente está com o coração preso ali na mágoa, no ressentimento, na falta de perdão. E é uma coisa que o inimigo sempre usa, sempre lança essa seta maldita do ressentimento, da ofensa, da mágoa, da falta de perdão. Perdão hoje parece que está uma coisa assim, um vaso precioso lá na última prateleira. Que todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão, ninguém quer se humilhar. Meu marido sempre falava, eu prefiro ter a paz do que a razão. Prefiro ter paz do que ter razão. Se for para ficar brigando, batendo, deixa o outro achar que está certo, deixa o outro pensar. Eu fico com a paz, se ele quer ter a razão, deixa ele com a razão. Vou ficar batendo boca, vou criar contenda, desavença ainda, então deixa assim. Uma hora ele vai ver que não estava certo e amém. Então, por favor, não fique com o seu coração cheio de mágoa. Libere perdão. Se a pessoa fez algo, libere perdão. Porque o que acontece quando eu não libero o perdão? É a mesma coisa que eu querer que o outro morra, mas quem está tomando vinho envenenado sou eu. Quem está sendo prejudicado sou eu. Amém? Ah, mas não merece o perdão. Eu e você merecia o perdão de Jesus naquela cruz? Não. E ainda assim, ele levou sobre si todos os nossos pecados e nos deu o perdão. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar? Amém? Então Davi, ele não ficava ofendidinho se os seus irmãos o criticavam, menosprezavam, debochavam. Ele simplesmente virava as costas e ia lá e perguntava para um outro soldado. E houve um processo também de 13 anos. Depois Saul quis tentar matá-lo. Quantas vezes vão tentar matar nós com palavras, com mentiras, com calúnias? Vão tentar matar nós também. Mas Davi falava, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Então, até que chegou o ponto que houve a morte de Saul, e então ele virou rei, depois de 13 anos. Tudo é um processo, amém? A Esther também. Esther não virou rainha do dia para a noite. Houve um ano aquela mulher ficou se banhando. Um ano aquela mulher cuidando da sua alimentação, para poder se apresentar ao rei. Isso significa o quê?
que eu não me apresento de qualquer jeito diante de Deus. Eu me apresento com reverência, com respeito. Eu não posso tirar Deus para meu compadre, me apresentar de qualquer jeito. Eu não posso perder, eu tenho que saber que tem um limite entre eu e Deus. Apesar de nós termos intimidade, eu sempre tenho que me apresentar a Ele com reverência, com respeito, com temor, chegar na presença do Senhor. Amém? E ela também passou por um processo até chegar diante do rei Assuero. Então, gente, tudo é processos. Mas depois, quando ela virou rainha e ela pôde trazer livramento para o seu povo, valeu a pena todo o processo que ela passou. Ela trouxe livramento. Os processos que nós vamos passar, a gente vai se tornar tão íntima de Deus, que Deus vai mostrar as vidas para nós e nós vamos orar e Deus vai trazer livramento para as pessoas. Amém? E ela também não teve medo, né? Quando foi para enfrentar o inimigo ali, se pereci. Mas ela foi até a última. Ela falou, não, eu vou até as últimas. Mas o cetro do Senhor, o cetro do rei se estendeu para ela. Sempre quando nós fomos em favor de vidas, em favor do reino, sabe? Ainda que a gente vá com um pouquinho de temor, um pouquinho com medo. Mas se nós estivermos fazendo a coisa certa, do jeito certo, o cetro do Senhor se estenderá para nós. E nós vamos alcançar favor do Rei sobre as nossas vidas. Se nós não fugirmos do processo, se nós andarmos obediência, suportarmos, ser esmagados, sermos sofridos, o cetro do Senhor vai se estender e nós vamos alcançar o favor do Senhor. Ana também foi uma mulher que passou por um processo. Queria tanto ter um filho. Queria tanto. E ela se humilhava na presença do Senhor. E ela orava. E vinha a inimiga Penina que tinha filhos e esfregava na cara dela. Às vezes as pessoas vão saber dos nossos sonhos, dos nossos desejos, e elas têm e nós não temos. E o inimigo muitas vezes vai permitir que aquelas pessoas venham. Olha a minha casa, olha o meu carro, olha isso, olha aquilo, olha o meu casamento, olha os meus filhos, coisa e tal. E o que nós vamos fazer? Nos revoltar? Não. Nós vamos fazer como Ana, nós vamos para a presença do Senhor e vamos orar até que Deus também nos abençoe. Ela passou por um processo em oração, em lágrimas, chorando na presença. Nossos processos vão ser em humilhação diante, mas a Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença de Deus. Se nós nos humilharmos, Ele vai nos exaltar. Nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Nos humilhar na presença. Aceitar os processos. Gente, morrer para nós mesmos dói. Se alguém falar para mim, eu morri para mim e não doeu, desculpa, mas não morreu. Porque morrer para nós mesmos dói. Dói e dói muito. Fazer a vontade de Deus dói, não é fácil. É um processo de lágrimas, é um processo de renúncia, é um processo de esmagamento, é um processo de dor, de sofrimento. Jesus sofreu. Ele sendo filho de Deus, Ele sofreu. Deus permitiu, aprove esmagá-lo. Jesus, olha só, lá em Mateus 4, se você abrir e ler, você vai ver Jesus sendo tentado no deserto. Às vezes, o deserto vai fazer parte do processo. Vai ser desertos financeiros. Vai ser deserto na nossa vida espiritual. Parece que você ora, não acontece. Você busca e os céus estão fechados. Serão desertos, mas deserto faz parte do processo. Mas quem foi que levou Jesus para o deserto? Logo após ele ser batizado, o próprio Espírito Santo levou ele para o deserto. E lá ele foi tentado. No deserto você vai ser tentado a desistir. No deserto você vai ser tentado a voltar atrás.
No deserto você vai ser tentado a abandonar a santidade, a não ter mais uma vida de intimidade com Deus. Mas o deserto, ele está ali para quê? Para provar os nossos corações. Ah, mas Deus sabe o que tem no meu coração. Deus sabe, você sabe? É por isso que tem os processos. Porque às vezes a gente acha que não tem orgulho, mas tem orgulho. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que nós estamos ok, temos uma vida em santidade, mas não estamos. Ainda tem orgulho, ainda tem muito do nosso eu. Eu acho, eu penso. Então o deserto, os processos servem para isso. Deus vai nos colocar à prova, para que a gente saiba o que tem dentro de nós. Onde é que está o meu coração? Será que o meu coração está em Deus? Às vezes a vida financeira vai estar, joinha. Dinheiro no bolso, armário abastecido, geladeira cheia, minha vida com Deus, vou para a igreja alegre, feliz, maravilhoso. Aí vai bater um deserto na vida financeira. A geladeira já não está mais tão cheia. O dinheiro já não está mais no bolso. Aí Deus vai dizer, agora eu vou te botar num deserto financeiro. Porque eu sei que tu só estava me servindo porque ainda tu tinha bastante dinheiro no bolso. Tua vida financeira estava top. Agora eu vou te mostrar para ti mesmo se o teu coração está em mim ou não está. Então os desertos vêm para isso. As dores, as perdas. E onde é que está o coração? Será que o coração verdadeiramente está em Deus? Será que realmente a minha vida está totalmente em Deus? Jó passou por quantos desertos? Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Ainda teve a mulher, amaldiçoou o teu Deus e morre. E ele falou, não, falas como uma louca mulher. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará dentre os mortos. E Deus restituiu tudo, o coração dele estava em Deus. E o que acontece nos processos? O processo que Jó passou. O que foi que ele disse? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Por causa dos processos que ele aceitou, ele conheceu a Deus, quem era Deus. Nos processos da nossa vida, um dos propósitos é Deus se revelar a nós, quem Ele é para as nossas vidas. Ele sabe quem nós somos, mas a gente não canta, eu quero conhecer Jesus. Vai ser nos processos. E durante os processos a gente não desistir e buscar a Ele. Ele vai se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós. E vai ser nos processos. Então, por favor, não desista dos processos. Está passando por um processo, está difícil, permaneça. O processo dói, mas o propósito cura. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. O propósito cura. Nós temos tantos outros exemplos. Todos os personagens da Bíblia, as pessoas estão ali. Moisés passou por processos na vida. E Deus vai permitir também que nós passamos por processos. Nosso Deus é um Deus de processos. Então que nós não sejamos ansiosos, mas que nós venhamos aprender a esperar e confiar em Deus.